Olha, o Papo de Redação da TV recebeu o desembargador Renato Mimesi, que falou do momento em que vive o país. Durante o programa foram abordados vários assuntos, entre eles a conduta de ministros do STF e também sobre o ex-senador Ivo Cassol, que poderá estar elegível para disputar as eleições do ano que vem. A minha opinião é que há um direcionamento, que é um direcionamento bastante substancioso, no sentido de que esse tipo de punição não pode se perpetuar, o que é baseado em princípios gerais, que ninguém pode ser punido no Brasil, né, indefinidamente por alguma coisa. Há sempre um limite. E no caso dessa limitação decorrente da lei da ficha limpa, ela é de 8 anos. Então, encerrado isso, parece uma questão lógica que a pessoa efetivamente deixará de ter esse obstáculo que impeça ela de ser candidata. Falou também sobre a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Com relação ao episódio Roberto Jefferson, especificamente, como já disse o doutor Irã, etc., nós podemos não gostar do que ele diz, da maneira como ele diz, de muita coisa que ele diz. Mas, ao mesmo tempo, milhares, milhões gostam do que ele diz, da forma que ele diz. O fato é que ele é uma pessoa de uma expressão pública muito grande, é o presidente de um partido político. A Constituição assegura o direito de opinião, seja ela boa ou ruim, seja ela com excessos ou não. Cada um de nós é responsável por aquilo que diz. Então, Roberto Jefferson é responsável por tudo que ele disse, letra por letra. Se ele ofendeu pessoalmente 1 ou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele tem feito isso, caberia esses ministros, né, como disse o eminente advogado lá gaúcho e jurista, deveriam esses ministros se utilizar de toda a estrutura que existe, de toda ordenamento jurídico para poder ser tutelados. Falou do Judiciário Brasileiro. O Judiciário Brasileiro ele é extraordinário. O Judiciário de Rondônia, então, nem se fala. Ele é excepcional. Eu não falo isso porque fiz parte dele. O CNJ diz isso, todos aqueles que avaliam, né, reconhecem essa qualidade, essa excelência. Né? Mas o fato me preocupa, porque quando o Supremo comete excessos, na verdade, quem sente o impacto disso perante a comunidade é o juiz que está lá em contato com o cidadão. É aquele que está no dia a dia se defrontando com os conflitos, tentando solucioná-los, tentando pacificá-los. E muitas vezes esse juiz ele passa a sofrer os impactos. As pessoas não conseguem criticar os ministros do Supremo. Se sentem impotentes diante do que está acontecendo com o Supremo. Isso vai refletir ontem. Vai refletir onde? Vai refletir na conduta do advogado perante o juiz, na conduta do jurisdicionado perante o juiz. É lá que a coisa vai realmente, a gente vai ter uma noção da extensão dos danos que está causando. Vai desaguar. Então, me preocupa muito isso, porque amanhã depois, inclusive, nós podemos ter juízes que gostem desse tipo de atuação. E tem um fator que preocupa mais ainda, doutor Renato, é que o Senado, muito mais do que omisso, ainda grande parte dele aplaude o que está acontecendo. Pois algumas coisas assim a gente se constrange até em falar, né? Acontece que há de se esperar muito mais de todos os nossos poderes e instituições no momento desse. É necessário que haja um olhar voltado para o bem geral, para o bem da nação, voltado para o país. É necessário se colocar no devido lugar as diferenças de ideologias, para que a gente possa... Veja bem, a nossa Constituição, ela prevê sistemas. Eles não estão funcionando por omissão. E aí, vamos dizer assim, o problema acaba se agravando, porque na medida que você tem uma instituição, que é o Senado, que detém o poder de, efetivamente, na ótica constitucional e no primeiro momento, estabelecer limites diante de ilegalidades praticadas eventualmente por ministros do Supremo. E esse Senado está composto por pessoas que não exercitam esse poder
sejam por receio, sejam por questões pessoais, porque lá respondem por processo, enfim. O que a gente tem hoje são composições de poderes e de instituições extremamente fundamentais para a existência da nossa paz, do desenvolvimento do nosso país, da nossa nação, que por questões muitas vezes pessoais e por, vamos dizer assim, por terem problemas, um está na mão do outro, né? Vamos usar o português claro, e as coisas não funcionam. Então, a gente está tendo um problema. Aí nós podemos dizer assim, o quanto é importante o voto. Dr. Renato Mimessi falou sobre os princípios de ministros do STF e também de políticos. Eu conheci muitos ministros do Supremo Tribunal Federal que muitas vezes você estaria viajando ao lado dele num avião e não saberia quem era. Ministros de escola, juristas importantíssimos. Eles viraram decisões históricas, né? Você não sabia quem era. Hein, doutor Renato? Eles viraram popstars, né? Sim, então, assim, e essa exposição tem acarretado muito problema, porque o juiz de carreira dificilmente cairia nessas armadilhas. Mas como a maior parte daqueles que compõem o Supremo não são magistrados de carreira, e muitos tiveram vidas relacionadas com políticos, com mais liberdade, quando eles se manifestam, isso é um problema sério. Não é raro nós vemos ministros do Supremo antecipando situações, falando sobre processos que estão em julgamento. Isso não tem cabimento, emitindo opiniões, adjetivando, né? Nós tivemos ministros que já se referiu a presidente como fascista, outro disse que é genocida, outro disse que é omisso. Quer dizer, como isso? Não existe algo compreensível, né? Não se pode fazer isso. O fato é que a gente está vivendo um momento de muita preocupação em razão de exageros. Eu estou me referindo ao Supremo, mas a gente está vendo isso no Senado, a gente está vendo isso na Câmara, nós estamos vendo isso nas instituições que deveriam estar presentes nesse momento do país, né, e que estão absurdamente omissas, né? Esse advogado fez uma menção. Cadê a Ordem dos Advogados do Brasil com a sua dignidade, né? Com tudo aquilo que já representou na história? Temos cobrado aqui a OAB. A Associação Brasileira de Imprensa, desculpa, mas também. Omissa. Então, nós estamos vendo omissões que estão sendo determinadas em razão de ideologias políticas, mas ninguém está enxergando o mal que isso está causando ao país. Lembrou de como eram feitas as apurações das eleições no passado. Vamos concordar, não sei se o doutor Renato concorda, talvez ele não vai querer dizer, mas o que tinha de contagemzinha marota ali, que era brincadeira, viu? O juiz mandava contar de novo e aí não batia o que os mesários faziam. Não era assim, doutor Renato? Era uma caixa de surpresas, né? A apuração de votos se estendia durante muito tempo, entrava pelas madrugadas, era complicado. A fiscalização realmente era... Agora... E tinha mesa que só pendia para um lado, né? Oi? Tinha mesa de apuração que só pendia para um lado. Quando mandava recontar, virava o voto. Era complicado. A fiscalização tinha que ser muito eficiente e, claro, né, era muito difícil fiscalizar tudo o que acontecia. E falou sobre o debate do voto auditável. Bom, a proposta do voto auditável, ela veio como um plus para, vamos dizer assim, para aumentar a transparência, a eficácia, a segurança, né, da urna. E o que eu vejo, na verdade, talvez até se possa defender, não precisaria disso, tudo bem, só que no meu modo de ver, na minha opinião, de cidadão hoje, né, que não sou mais... Perfeito. Já não estou na ativa, no meu modo de ver, não caberia ao judiciário ter se miscuído na discussão da maneira como fez. Ao judiciário compete o quê? Compete o cumprimento das leis, ao judiciário, especialmente a justiça eleitoral, seguir as regras,
aplicar os modelos que são estabelecidos em lei, os sistemas que são previstos em lei e fazer as eleições, preservando todos aqueles princípios que estão relacionados às eleições livres, etc., né? Então, o judiciário eleitoral, ele recebe as normas, recebe os sistemas através do legislativo. E se havia uma proposta de uma alteração de um sistema, muito embora se possa defender, o sistema é bom, o sistema é seguro, mas se havia uma proposta que caminhava no sentido de aperfeiçoamento, e essa proposta estava sendo discutida no âmbito legislativo, que é um âmbito político-eleitoral, veja bem, não caberia ao judiciário, que é um poder técnico, vamos dizer assim, entre aspas, e não com funções político-eleitorais, né? Não caberia a ele ter se intrometido nisso. Até porque, quando faz isso, assumiu hoje uma camisa de força, porque foi rejeitado o voto auditável. Mas o fato é que o judiciário e muitos juízes acabaram assumindo, passando um atestado de, vamos dizer assim, de idoneidade total, de segurança total, para um sistema de votação eletrônico, quando nós sabemos que isso não deveria ter sido feito. Por quê? Porque o sistema está falho, aí não sei se ele está falho ou não, tá? Mas o fato é que segurança é uma palavra que não existe quando se trata de terrorismo, quando se trata de sistemas eletrônicos, quando se trata de invasão de hackers. Então, segurança é uma palavra que não existe. Então, não se deveria o judiciário ter assinado embaixo de um sistema que ele não tem o controle. Bem, tá aí um resumo da participação do desembargador aposentado Renato Mimessi. Se você quiser assistir a participação dele na íntegra, esse programa está no canal do YouTube da SIC TV. Você vai lá, certamente você vai assistir o programa todo, com muito mais intervenções do Dr. Renato Mimessi. Para resumir o que isso significou, primeiro a grande repercussão que teve o programa de sábado. Um dos melhores programas que nós já realizamos aqui, graças ao brilhantismo do convidado. Também é bom a gente enfatizar e dizer que o doutor Renato, como está aposentado, hoje ele soltou muitas amarras. E ele, sem dúvida alguma, eu conversei com alguns magistrados de sábado para cá, inclusive de fora do estado, que receberam esse vídeo. Ele deu voz a uma legião de magistrados que pensam exatamente do jeito que ele pensa, mas que por estarem atuando ainda, eles têm algumas limitações, tem o CNJ, tem uma série de circunstâncias que fazem com que o magistrado tenha que se recolher muitas vezes, coisa que o STF não tem feito. Então, sem a menor sombra de dúvida, a importância da participação do Dr. Renato, concordando ou não concordando com ele, não importa, é que ele deu voz a uma parcela significativa da magistratura brasileira que pensa exatamente como ele pensa e como eu sempre tenho dito aqui. Muitas das ações, muitos dos atos, muitas das declarações dadas por membros do STF nesse período que nós vivemos têm constrangido, sim, a magistratura brasileira, que não querem ser confundidos com a Suprema Corte. A magistratura brasileira, ela entende que ela tem um outro tamanho, tem uma outra envergadura. Mas, enfim, eu acho que foi mais uma
modestíssima contribuição que o jornalismo da SIC TV deu para que, nesses tempos difíceis que nós vivemos, todos possamos refletir a respeito do que nós realmente queremos para o nosso país.